Vamos falar um pouco de futebol, até porque o Corinthians ganhou ontem, fez um belo segundo tempo, primeiro tempo foi mais ou menos, o segundo tempo foi muito bom. Vamos ver os gols aí, meu menino, com a narração do João Guilherme. Romero, de calcanhar, Michael segurou, tocou para o Jadson, driblou, esperou, tocou de lado para o Jô, abriu para o Arana, agora vai, olha o cruzamento, chega tirando a defesa, Romero ajeita, deu um chapéu no Lorenzetti, bateu o Gabriel, que bom, espalmou o Johnny Herrera no travessão, de novo o Johnny Herrera, um toque Rodriguinho, toca a música, é gol do Timão! Gol! Time do povo, Rodriguinho, e que gol sofrido, demorou para sair depois da insistência corintiana. Michael e Jadson, Jadson bateu, mandou para a área, bola desviada de cabeça, olha o Rodriguinho, ganha o lance, veio de trás, Jadson bateu, toca a música, é golaço do Timão! Time do povo, Jadson, vai Corinthians, e que golaço! Nossa, aí que narração do João Guilherme. Gostou do Corinthians, Pascoal? Eu achei melhor o segundo tempo do que o primeiro, quando o Jadson começou a se movimentar na etapa complementar. O Corinthians começou a ter mais articulação no meio-campo. O Jô pegou uma bola cara a cara, perdeu um gol. O Cleiton entrou no segundo tempo e acho que entrou bem no time do Corinthians. Mas perdeu outro também, né? Perdeu um gol também. Então, o Corinthians produziu mais na etapa complementar. Aí é que fica o recado para o treinador do Corinthians. Dá para jogar defensivamente bem, como o Corinthians joga, e dá para melhorar a parte da frente. Dá para organizar um pouquinho melhor, porque o Jadson preso pelo lado do campo não é o mesmo jogador que quando é centralizado. Ele centralizado enxerga o jogo, ele vê a situação. E o Rodriguinho ontem, para mim, teve um papel fundamental na vitória do Corinthians contra a equipe chilena. Acho que o Corinthians ontem, no segundo tempo, jogou futebol. E se continuar assim, pode encontrar esse caminho que tanto o torcedor do Corinthians quer, que é o equilíbrio na defesa e um ataque que saiba fazer gols. Não jogar só por 1-0 e tá bom, e todo mundo aqui com as costas no azulejo. Não é bem assim. Dá pra jogar melhor do que vem jogando. Pior do que aquele jogo contra o Botafogo de Ribeirão Preto, não dá pra fazer. Não acredito que se consiga fazer pior que aquilo. O Corinthians jogou melhor do que no último final de semana e ganhou bem. Mas nem se compara a condição do gramado também, né, Pascoal? Aquele gramado do Botafogo. O gramado do Botafogo foi instalado para a Copa do Mundo pela FEB. Mas eu também assisti o jogo. Vocês estão falando de uma Copa do Mundo que aconteceu em 2014, gente. O Belo, vocês não cuidam. O Belo tá no estado do gramado. Vocês não viram o jogo? Eu vi o jogo. E não vi nada demais estarrecedor no gramado do Santa Cruz. Você estava sábado no gramado? Eu estava lá em Ribeirão Preto e os próprios jogadores do Botafogo na saída do gramado falaram que não olharam durante uma semana para atrapalhar o Corinthians. Então outra coisa. Aí que tá. Então, o gramado estava seco de propósito, porque eles sabem que o gramado da arena é molhado. Exato, no campo do Corinthians molham de propósito. Exatamente. Molhar é uma coisa, irregularidade do gramado. Não, nenhuma irregularidade, inclusive estava mais baixo que o normal. Eu já fiz outros jogos no campo do Botafogo e o gramado estava pior. Corinthians, Botafogo liga pro Corinthians. Aqui eu sou o presidente do Botafogo. Alô, do Corinthians? Presidente Roberto, como é que o senhor quer o gramado domingo no jogo? Vocês molhado. Bem molhado. Aí nós vamos molhar. Quer que fique quantos centímetros do gramado pra você jogar bem? Assim. Muito obrigado. Vamos fazer tudo pro senhor. Olha só. Tem dó, mano. Peraí. Sábado, eu vi o jogo do Corinthians. Domingo. Campo no... Não, o jogo foi sábado. Não dá pra tem falar. nada a ver uma coisa com a outra. O Corinthians não jogou. Marco Belo, peraí. Não estou falando que foi por causa disso. O Corinthians foi muito mal. Mas os jogadores do Botafogo admitiram isso é outra coisa. O gramado estava extremamente seco. Os jogadores do Corinthians, depois de cada jogo, se perguntarem, então começa a perguntar para os jogadores do Corinthians, então. Escuta, os jogadores do Corinthians, o gramado está extremamente molhado, por isso que o outro time nunca joga. Pergunta para conversar. Na Arena Corinthians, o tanto de escorregada que tem... Todo mundo que vai jogar na Arena Corinthians reclama. Exato. O gramado está todo molhado. Olha, o Serra Dourada, o Pascoal lembra bem disso, a grama era dessa altura. Por que os caras faziam isso? Para tirar a velocidade, principalmente quando o Flamengo ia jogar lá.
Aquele Flamengo do Zico. Como é que joga aquele time? Eu sempre esqueço. Como é que joga aquele time do Flamengo? Ô, Beja. Como é que escalava? É. O campeão mundo? É isso. Raul, Leandro, Marinho, Moser e Júnior, Andrade, Adir, Zico, Tita, Nunes e Lico. Obrigado. Eu nunca tinha ouvido você falar isso, ainda bem que você entendeu. Foi o maior time que eu vi. Então, você fala toda... Não! Peraí, pô! O que tá louco? Você fala toda hora de Dorval, Mengado, Coutinho, Pagão, Pelé e Pepe. O Pascoal fala daquele time lá também. Aí quando eu falo desse time do Flamengo, que era maravilhoso, eu só falo do Flamengo. Então, esse time do Zico, Belo, quando jogava lá no Serra Dourada, os caras deixavam a grama mais alta para tirar a velocidade do jogo. Sim. Isso é uma coisa. Agora, o terreno irregular, aí você tem que criticar. Não estava irregular, estava melhor do que em outras partidas em que eu estive lá e não justifica o mau futebol do Corinthians. Só voltando ao jogo. Deixa eu só falar do jogo. Tem 4 pessoas só moer humano, é isso? Eu sou obrigado a citar. Eu só quero falar o seguinte. Se o Corinthians, daqui pra frente, jogar como ele jogou no segundo tempo, muda de figura. Ferrou. Aí muda de figura. Não. Porque o primeiro tempo não foi grande coisa. Ao contrário, tomou sufoco da Laú, nós estamos vendo as imagens aí. Agora, no segundo tempo, o Corinthians jogou o que ele pode jogar, porque se ele jogou, ele pode jogar. Então ele não é um time ridículo. Não, aí que tá. Até então, em quantos jogos foram esse ano? Não, peraí, pelo que o senhor viu. Pelo que o senhor viu no segundo tempo, não é um time ridículo. É exceção. É exceção, mas pode jogar. Então, é isso que eu sempre disse. Mano, esse jogo é exceção. Quantos jogos já foram no Campeonato Paulista? Corinthians? Já. 9? 8? Mais. Foram 15 na primeira fase. Acabou a primeira fase, já são. E agora no jogo 16 do mata-mata. 17 da Sul-Americana. Certo? Mais Copa do Mais Brasil. Copa do Mas Brasil. teve quantos da Copa do Brasil? Contra o Luverdense. 4. 17 contra o Brusque. com 4, 21. Depois de 21 jogos, nós vimos meio tempo bem jogado. Então, você quer que eu analise o quê? Pelo meio tempo ou pelos 21 jogos? 20 e meio. Mas o Corinthians fez outras boas partidas. Não fez. Claro Não que fez. Não Só fez. contra o Palmeiras foi muito bom. Não fez. Contra o Palmeiras não foi um bom jogo? Não. Mesmo sendo prejudicado pelo árbitro? Não foi. Como não foi? Não foi porque Contra o Santos, jogou o Santos atrás. foi o herói da partida de novo. Jogou todinho. Não acho. Contra o Santos também não? Na minha avaliação, não foi. Bom. Esse segundo tempo contra a Laú foi ótimo. Foi? Gostei demais. Se jogar mais vezes assim, muda de figura. E muda principalmente pra jogar. de patamar. Muda principalmente... É o seguinte, se o Carille é especialista em defesa, ele que encontre alguém que saiba treinar o ataque. O Loss tá lá com ele. A minha principal contrapartida com relação aí ao argumento que o Sormani utilizava quando ele falava que o time do Corinthians era muito fraco, era justamente esse, Sormani. Eu falava, o time do Corinthians, ele pode jogar mais do que tá jogando. Eu vi a qualidade. Você não pode falar que o Rodriguinho é um jogador ruim, que o Fagner é um jogador ruim, que o Jadson... Eu sei, eu tô falando em termos de elenco. A discussão era mais... Você não é com relação ao jogo de levou uma ontem. sorte ontem ele não ser expulso. Mas, então o Corinthians tem jogadores como o Fagner, Guilherme Arana, que tá jogando o fino da bola. O Guilherme Arana hoje, Pascoal, já coloco ele na posição, tá certo? Entre os 5 principais jogadores do Brasil. Você ficou todo choroso aqui. Não, pelo contrário. Vai colocar quem? O Guilherme Arana? Não, Como é que vai negativo. colocar? Agora você fala que ele é bom? Negativo. Agora sempre fui defensor do futebol do Guilherme Arana. A produção falou que nessa aqui o Sormani tem razão. Não, pelo contrário. Sempre fui defensor do futebol do Guilherme Arana. Só que o negócio é o seguinte... E pro Sormani? Deixa eu terminar, gente. Sempre fui defensor do futebol do Guilherme Arana, só que eu entendia que o Corinthians poderia ter preservado o Wendel como um jogador referência por ser um cara experiente. E o Corinthians não pode colocar toda a molecada de uma vez só para colocar todo mundo numa fogueira. Mas o Guilherme Arana, pela personalidade que ele está mostrando, eu coloco ele hoje entre os 5 principais jogadores que atuam na posição no país. Então vamos lá, Fagner, Guilherme Arana, Rodriguinho, o Jadson, o Jô, o Romero, por mais que seja criticado... O Jô tá jogando bem. Você desceu o porrete dele aqui desci, mas tá jogando bem. Mas isso prova que eu não sou recalcado. Ele falou o seguinte, isso prova que eu não sou recalcado. Já que foi contratado, não vamos torcer contra, porque aí é burrice. Isso prova que eu não sou recalcado. E quem falou aqui? Porque quando eu erro, ele fica me massacrando. Mas eu falei aqui, eu entrevistei o João, falei, o cara tá diferente. Eu não tenho vaidade aflorada pra não reconhecer os meus erros. Mas ontem o João foi mal. O Jô, ele é um cara importante hoje dentro do elenco do Corinthians. Ontem o João foi mal. Não, mas mesmo assim eu não julgo o Jô, Marco Belo, só pelo jogo de ontem. Eu acho que a gente tem que julgar o Jô pela temporada. E o Jô tem se mostrado um cara versátil. E é um cara, o Pascoal, que tá contribuindo sim pro time do Corinthians. Volto a falar, o time do Corinthians ontem, quando começou o jogo, até os 15, 20 do primeiro tempo, ele tava sendo engolido pela Laú.
O Corinthians estava sendo encurralado, o Corinthians estava preenchendo de forma errada os espaços, a Laú estava vindo para cima, o Cássio tinha feito 2 boas intervenções, uma defesa fantástica que ele mandou para escanteio e o Corinthians estava mal na partida. Dali em diante, o Corinthians ele começou a ocupar melhor os espaços e começou a tocar a bola. O Corinthians ele não tinha criado grandes chances de gol até fazer seu gol, mas ele já estava dominando também o meio-campo. Ele não estava deixando só a Laú jogar. Aí o Corinthians achou o gol no final do primeiro tempo, mudou de figura, Benja. No segundo tempo, o Corinthians ele fez uma partida exemplar. E ó, Carille, parabéns, porque você não foi contagiado pelo comportamento que a maior parte dos técnicos brasileiros tem. Quando você está ganhando por 2-0, a tendência é que você recue o time. Você não fez isso. Você viu que a Laú estava batida em campo e você agrediu, você foi para cima. Você me tira o Rodriguinho para colocar o Cleiton, você tira um meia por um atacante. Centraliza o Jadson. Sim, aí ele colocou depois, Pascoal, na outra substituição, ele tirou o Jadson e colocou o Pedrinho. O Jadson tinha pedido mais 5 minutos, porque ele ia tirar os dois. Aí o Jadson falou, mas mais 5 minutos. Na outra oportunidade, ele tira o Jadson e coloca o Pedrinho, ele não coloca um volante. Pascoal, então, parabéns, Carille, ele mandou muito. O árbitro prejudicou a Laú no primeiro gol? Com relação a Porque a bola bate nele, né? Ah, imagina, foi depois de 2 minutos ainda que aconteceu o gol. A bola sai, é outro lance completamente diferente, gente. E o Johnny Herrera tinha feito 2 defesas sensacionais. Tinha que ter entrado aquele chute do Gabriel, hein? Bonito chute. Paulado, hein? Marco Belo, o torcedor do Corinthians pode se entusiasmar com esse time? Eu queria ver esse lance de novo do juiz. A produção vai colocar desde o começo, enquanto a produção procura o lance. A bola bateu sem querer no ar. Marco Belo. Marco Belo. 5 lances. Marco Belo. E o gol A saiu torcida bem do depois. Corinthians pode se entusiasmar com esse time do segundo tempo de ontem? Eu não vi o Corinthians tão bem assim quanto vocês viram no segundo tempo. Eu acho que o Corinthians jogou muito menos do que a Universidade do Chile nos 2 tempos. A gente não analisa aqui o resultado. O Corinthians conseguiu um grande resultado, 2-0, com 2 gols. O primeiro foi achado numa jogada com a cara do Corinthians, bate, rebate, bola na trave e tal. Na pressão, no primeiro chute a gol do Corinthians, aos 40 e poucos do segundo tempo. Não, aos 40 minutos do primeiro tempo. E o segundo numa cobrança de falta. Jogada ensaiada, numa cobrança que bate de falta. no jogo e o jogo cabeceia pra dentro. E as chances do Corinthians no segundo tempo foram de contra-ataque. A chance que o Jô perdeu foi de contra-ataque. Não foi isso que o Mano falou, a Universidade do Chile recuou, então, é isso? dominou também no segundo tempo. Eu não vi esse jogo, não. Mas é o estilo de jogo do Fábio Carille. O Fábio Carille, ele fez um time bem montado atrás e o torcedor vai sofrer. O torcedor do Corinthians vai sofrer. O nosso colega Gustavo Zupac trouxe uma estatística ontem que o Corinthians ganha mais de 75% dos jogos em partidas onde fica menos com a posse da bola do que o adversário. O Fábio Carille, ele deixa a posse de bola com o adversário e se fecha. Ontem o Corinthians jogou como se estivesse fora de casa. A Universidade do Chile atacando e o Corinthians no contra-ataque. Foi muito bem que em 4 chances fez 2 gols, mas não dá pra falar que o time tá bem. Então, pera só um minuto. Nós temos aqui o mesmo jogo. Visto por ângulos O diferentes. Mano falou que o Corinthians foi pra cima, 2-0, o time Eu gostei não do parou. segundo tempo do Corinthians. O Marco Belo falou que o time não foi isso aí. Recuou sim. Recuou ou não recuou? Basta você analisar a posse de Fábio bola. Sormani. Olha a posse de bola do jogo. Não, a posse de bola do jogo foi maior no primeiro tempo, mas no segundo tempo o Corinthians teve mais posse. Foi mais gente. Teve mais posse. Agora, o Laú trocou mais passes do que o Corinthians, teve mais posse de bola do que o Corinthians. Errou muito mais passes. E chutou mais a gol do que o Corinthians. Entendeu? Eu não vi também, sinceramente, Belo, eu não achei o Corinthians tão recuado no segundo tempo, não. Eu gostei do que vi. Eu vou mais na linha do Mano aí. Eu acho que o Corinthians foi um time que mais incisivo. Foi incisivo. A substituição, quando ele tira o Rodriguinho, coloca o... Mas o Corinthians não atacou, não pressionou. Cleiton ou é Clayton? Cleiton. Fala Clayton. Ô, Biro, um abraço pra você e o pai dele. Então, o Biro, vê a gente todo dia. Eu achei a substituição interessante. O segundo tempo do Corinthians me deixou muito feliz, muito satisfeito, porque eu achei que o Corinthians, olha, se aproxima de algo que a torcida quer. Daqueles que gostam do futebol, querem, não é aqueles que ficam olhando o resultado. Não, quando foi aqui, ganhou, ela está em primeiro lugar. Ei, que me interessa é o primeiro lugar. Entendeu? Não é isso. Não é você. Não é você. Pode falar, olha pra ele, fala. Olha pra ele, fala. Você vai pipocar pra ele? O Lidinei Rocha Carlos está concordando com o Marco Belo. Ele falou, olha, acho que viu outro jogo. Segundo ele aqui, porque só deu LDU. O Corinthians achou 2 gols. Eu vi outro jogo, porque LDU não jogou. Eu também não achei. Deve ter visto outro jogo. O LDU não jogou. O jogo foi contra a LDU. Laú. Só uma coisinha, gente. Esse cara aí O segundo tempo do Corinthians foi bom, gente. Na minha avaliação. Só uma atenuante, Pascoal. Acho que o Corinthians tem que buscar esse equilíbrio entre o primeiro tempo de força de marcação e o segundo tempo com um pouco mais de agressividade.
Falta esse equilíbrio para o time do Corinthians. Isso precisa ser encontrado. O Cássio só fez uma excelente defesa o jogo inteiro, que foi no primeiro tempo. Agora, no segundo tempo, eles o time da Laú errou uma enormidade de passe. O que eles erram de passes laterais eu tenho aqui é uma marcado coisa no maluca. Footstats, que a gente segue, inclusive, né? Aqui nos canais de Fox Sports. Foram 52 passes errados da Laú contra 41 do Corinthians. Não é muita coisa. Vamos ouvir os personagens do jogo ontem. Corinthians 2. O Corinthians acertou 88% dos passes, a Laú também, a LDU também. LDU não, Laú, pô. Você vê atrapalhar o cara tudo aí. falou também. Vamos ouvir os personagens do jogo do Corinthians ontem. Vamos ouvir. Tá bem difícil, né? Tô com um pouco de dor ainda, mas a gente tá tratando e trabalhando muito para que essas dores possam sumir e que eu possa estar no meu 100%. Tô tentando, fazendo de tudo para poder evoluir cada vez mais, porque eu ainda tenho muito a melhorar. Para domingo é dúvida? Não, a gente primeiro vai sentar, vamos ver o que vai acontecer, como é que eu vou suportar essas dores aí, mas eu espero poder estar bem para domingo. Eu acertei um belo chute, o goleiro fez uma defesa que a bola bateu no travessão e, graças a Deus, depois o Rodrigo conseguiu fazer, então estou muito feliz. Fiquei feliz porque eu me sinto bem jogando com a 10, mas que nem eu já disse para o professor Carilli, não quero causar nenhum desconforto no grupo. O Guilherme é um cara muito bacana, trabalha muito sério, então o importante é deixar o grupo sadio para que a gente possa trabalhar bem e o grupo unido a gente conseguir as vitórias. Se fala muito quando as torcidas do Brasil brigam fora ou acontece algo fora do Brasil, que a torcida brasileira não sabe respeitar os outros países, mas essa equipe, a torcida veio, brigou, quebrou nosso estádio, quebrou cadeiras, começou a jogar. Acho que o lugar de torcida na arquibancada para fazer festa, para apoiar a sua equipe. Então, tomara que não aconteça mais, mas respondendo, acho que dentro de campo não influencia nada. É uma equipe muito qualificada que está há muito tempo jogando junto, diferente de nós que estamos ainda formando um grupo, formando um elenco. E a gente não conseguiu, na verdade, encaixar a marcação. E eles foram muito superiores a nós no primeiro tempo. No segundo tempo, a gente conseguiu melhorar a questão da pressão, principalmente na saída de bola deles. E o nosso segundo tempo foi muito melhor. A vantagem ela é grande, sim, mas não podemos pensar em tranquilo lá. Já sabemos que vai ser uma pressão muito grande, uma equipe que propõe jogo, que coloca a bola no chão. Então agora voltamos a pensar no Campeonato Paulista, depois Copa do Brasil, e 10 de maio, essa partida lá de volta. Mas a vantagem, ela existe sim. Tá certo, então vemos aí os personagens, Fábio Carilli, o Jadson que marcou um golaço, o Gabriel que quase marcou um golaço. Segundo tempo foi e vamos pro WhatsApp, aí que tem o WhatsApp, tocando aí. Vamos lá, WhatsApp. Vamos lá.